Bom dia a todos. É muito importante para nós, depois de 2 anos e meio do trabalho que realizamos com os colegas, com a Comissão de Anistia, sobre o Clínicas do Testemunho, estar aqui podendo trazer um pouco do que Missão Impossível, né, em 15 minutos, a gente poder contar tudo o que foi feito e, enfim, toda a articulação. Mas eu, assim como a Vera, gostaria de ressaltar aquilo que foi, digamos assim, a especificidade do nosso trabalho. O nosso trabalho no Rio Grande do Sul tem características distintas do trabalho, por exemplo, que a Vera traz do Rio de Janeiro. Primeiro, porque foi um trabalho albergado em uma instituição psicanalítica, o que também traz uma especificidade que eu vou tratar de poder passar para vocês. E segundo, porque existe no nosso Estado, assim como no país inteiro, mas a gente viu na carne o quanto o silenciamento e essa total ausência de querer saber do que foi a história da ditadura civil-militar, ela se, digamos assim, se materializou desde o primeiro momento, quando a gente fez a apresentação do nosso projeto. Então, a apresentação do nosso projeto, a gente fez uma mobilização bastante grande, né, na tentativa já de poder armar redes, porque eu acho que todo mundo estava na mesma, no sentido de poder mobilizar, além das pessoas interessadas mais especificamente nessa questão do terror de Estado, da violência de Estado, mas, enfim, outros setores da sociedade civil, de outros movimentos, nesse sentido de poder fazer uma aproximação entre verdade, memória e justiça. E foi um início, já que nos marcou essa primeira dificuldade desse silenciamento, dessa dissociação, pela a imprensa que não se manifestou. A gente teve uma rede de televisão e de jornal que apareceu, e um total, digamos assim, não sei do que se trata, nem quero saber do que se trata, nesta primeira aproximação do projeto à sociedade. Então, quando a gente começou a fazer toda a divulgação, a gente viu exatamente essa primeira, e ao lado disso, a nossa expectativa de que um projeto, depois de todo esse tempo, que abre a possibilidade de escuta e de fala, seria um projeto onde as pessoas acorreriam de uma maneira assim muito... Tanto é que a gente fez a proposta de trabalho com 70 pessoas. E todo mundo perguntava, mas e se vier 100, o que vocês vão fazer? E nós, não, vamos esperar que venham 70. Então, nessa expectativa de que viesse e que não veio, a gente teve que inverter, a gente chamou de uma inversão de demanda. Ou seja, ao invés da gente ficar nessa expectativa de que as pessoas chegassem a partir da nossa apresentação, enfim, que a gente pudesse falar do nosso projeto e mostrar a possibilidade de que ele abria nesse sentido da escuta e da fala, nós tínhamos que nós irmos atrás. Então, é um pouco esse nós irmos atrás que eu vou tratar de contar para vocês como é que foi. Primeira coisa, então, a gente essa relação de desconfiança, ela foi marcada. Eu vou te pedir quando for na hora de trocar. Ela foi marcada por essa desconfiança inicial, o que era este projeto lá. E, principalmente, a suspeita, né, do uso político do projeto, uma vez que o projeto estava vinculado à Comissão de Anistia, então, ao Ministério da Justiça, ao uso político do projeto e também de que tipo de atendimento, do que é que nós estávamos, afinal, nos propondo a oferecer. E uma das coisas que também a gente viu é que existia uma grande resistência nesse sentido. Muito bem, vamos falar e como será a justiça, né? Quer dizer, o que vai ser feito por vocês e qual é o efeito disso no sentido de que haja efetivamente uma justiça. A Vera lembrou que o nosso projeto ele está junto
com a criação da Comissão Nacional e as Comissões Estaduais da Verdade, que foi uma tentativa também nossa de poder haver essa aproximação entre o projeto e a Comissão Estadual da Verdade, e que foi muito difícil essa aproximação, diríamos assim, que quase forçada num determinado momento, mas com muito pouca receptividade. Então, esse ponto de aproximação e de respaldo ao trabalho, efetivamente, não aconteceu. O que a gente começou, então, a fazer, e que foi um dispositivo bastante interessante no nosso projeto, foi as conversas públicas e as capacitações. As capacitações seria a meta 2 do projeto, a meta 1 do projeto é atendimento, né? E a meta 2 são as capacitações e as conversas públicas, que foi um dispositivo que a gente acabou tendo que inventar. Inventar, porque essa foi a aproximação que a gente fez. Podia passar o primeiro, deixa eu só ver se... Vou falando enquanto isso. Inventar no sentido de poder fazer com que nós pudéssemos marcar e mostrar para que a gente estava ali, qual era a ideia. E a ideia nossa sempre foi poder fazer, a partir da experiência da instituição, que a experiência da instituição, sendo uma instituição psicanalítica, é um trabalho clínico individual. Já vou falar disso. É um trabalho clínico individual, e a gente, no sentido de poder dar essa abertura de escuta e de fala, pensamos no atendimento individual e no atendimento de grupo. Então, a gente chamou grupos de testemunho, o atendimento de grupo, e os atendimentos individuais, que eram oferecidos a partir da escuta das pessoas que vinham, então, ao longo do tempo, nos procurar. Então, eu queria mostrar um pouco do efeito que, a partir desse resultado, do efeito que foi nós começarmos e como é que a gente conseguiu avançar ao longo do tempo e ter outras pessoas que foram compondo, digamos assim, a nossa rede, que chegou a 55 pessoas sendo atendidas no final do projeto. Eu acho que é importante salientar como que a gente foi construindo isso também, com pares, com outras instituições, principalmente dentro da área a gente trabalhou muito com universidades, onde a gente sentiu muito claramente essa questão do desconhecimento da história, das pessoas não saberem o que era a ditadura civil-militar brasileira, de desconhecerem escolas de segundo grau, universidades. Então, a gente se aproximou muito, através das conversas públicas também, de locais que tivessem um pouco trabalhando com esse tema da memória, né? O Arquivo Público do Rio Grande do Sul, o Memorial, movimentos de verdade, memória e justiça, comissões de direitos humanos. A gente foi fazendo um trabalho muito corpo a corpo, buscando pessoas, conversando com pessoas, entrando em contato, e aí a gente, através das conversas públicas, que justamente teve esse objetivo de trazer o que era, a partir da história, filme, discussão de texto, chamar pessoas, falar sobre os efeitos transgeracionais, um pouco sair da lógica de que o projeto seria um projeto somente para aqueles afetados diretamente pela violência de Estado. A gente também, assim como a nossa experiência conjunta, né, a gente trabalhou com oficinas com o pessoal do Rio, né, e abrir essa conscientização que não havia do quanto este afetado não era só para quem tinha vivido diretamente a tortura e a situação do terror de Estado, mas afetados seriam as pessoas que, como filhos, como netos, como setores da sociedade, se sentissem
afetados no sentido de estarem corresponsáveis e com efeitos dessa violência. Então, esse foi um trabalho que foi uma conquista para nós, porque aquilo que parecia limitado a um grupo muito restrito e um grupo que não respondia ao chamamento do projeto, pôde se ampliar para quem eram as pessoas afetadas, o que afinal se falava, né, sobre efeitos transgeracionais e a relação entre aquilo que é da ordem do sofrimento psíquico individual e não deixar individualizado esse sofrimento e poder isso ser compartilhado sobre a forma dos grupos de testemunho. Então, esse foi um trabalho que, digamos assim, durante o primeiro ano de projeto, foi o que nos ocupou, né? Então, a estratégia primeira foi essa da intervenção para a criação de uma demanda de atendimento, e a ética com a qual se trabalhou foi exatamente a ética de uma escuta da demanda de sofrimento, né? E aquilo que a gente foi aprendendo e aquilo que a gente foi descobrindo no nosso projeto, a partir dos atendimentos, eu queria trazer para vocês, que foi um pouco da fala das pessoas, que é a repercussão, né, dentro das causas das procuras que as pessoas foram fazendo. O acúmulo traumático sofrido ao longo dos anos de silenciamento, na relação com o Estado, a falta de ambientes familiares, sociais e profissionais para falar dos sofrimentos causados pela ditadura, muito dentro daquela lógica de quem é que ainda quer falar sobre isso. Toda vez que a gente ia num lugar, nos perguntavam, mas por que tocar, por que mexer, por que trazer de novo esse assunto depois de todo esse tempo, né? E isso a gente trabalhou muito quando houve a descomemoração dos 50 anos do golpe, nos vários lugares em que a gente foi. Esse foi um trabalho assim, muito importante de poder trazer o que é que, ao não ser falado, reaparece sob a forma de vários sintomas. E essa também esse foi um trabalho muito importante nosso, que foi como poder fazer também essa aproximação entre as doenças físicas e as manifestações psíquicas. Pessoas muito doentes fisicamente e que têm uma relação direta com o trauma vivenciado e com digamos, esse desmantelamento psíquico com impossibilidade de ser recomposta. A reatualização do traumático relacionada ao efeito do depoimento, eu vou chamar assim, porque depois eu vou trabalhar um pouco essa questão da diferença entre depoimento e testemunho, para marcar aquilo que é o nome do nosso projeto, naturalmente, que foi o eixo que nos constituiu, que é a importância do testemunho. E o desejo de retomar processos terapêuticos interrompidos exatamente pela questão política, né? Muitos que diziam, tem que repensar a tua opção política ou aquilo que foi a tua militância, né, como se isso estivesse dissociado da possibilidade de um trabalho terapêutico. E as reatualizações traumáticas da efeméride dos 50 anos. Os efeitos do processo de trabalho nos grupos de testemunho, após terem se engajado nos grupos, o compartilhamento das histórias que despertou no sujeito marcas não possíveis ainda de serem trabalhadas psiquicamente, que, por serem penosas e muitas vezes vergonhosas, precisavam ficar no lugar do privado. Então, isso também foi um trabalho que a gente foi desenvolvendo de poder fazer, e isso nós tivemos das 17 pessoas que a gente atendeu individualmente, 8 também fizeram parte do grupo, ou seja, as pessoas começavam num trabalho individual, mas depois elas migravam para o grupo, ou elas começavam no grupo porque elas se sentiam ainda não dispostas a poder trabalhar mais profundamente isso que estavam, mas elas coletivizaram no grupo e depois elas se mantiveram no grupo e migraram para um atendimento individual. Então, essa intersecção entre o trabalho individual e o trabalho do grupo foi muito importante, foi muito rica e também
essa possibilidade de trazer as outras gerações. Assim como a experiência do Rio de Janeiro, nós também tivemos em Porto Alegre o coletivo de filhos e netos, né, que foi culminou numa audiência pública que foi muito importante para que outras pessoas que até então nunca quiseram ter contato, nunca quiseram saber muito da sua história, pudessem se agregar ao grupo de filhos e netos. Tu podia passar o próximo, por favor? Aqui são dados, enfim, que eu vou ir falando. Pode continuar. Aqui, nós tivemos, então, ao longo do projeto, 1.260 horas de atendimento individual e de grupo. Vou passar. Tá. Antes de a gente chegar nas capacitações, ainda queria dizer da importância que foi um achado do nosso projeto, que é isso que era da Meta 2, foi o que nos serviu de subsídio para a gente poder fazer a Meta 1, ou seja, as capacitações e as conversas públicas. Depois a gente vai passar rapidamente os títulos das conversas públicas, só para vocês terem uma ideia do que a gente foi trabalhando. Mas dentro dessa, ainda antes de chegar nas capacitações, eu só queria contar muito rapidamente a experiência do trabalho do grupo. Tá? Nós tivemos 2 grupos. Nós tivemos o que a gente chamou 2 grupos de testemunho, um da quarta e um da quinta. E um pouco os destinos que esses grupos foram trazendo, que também foi uma experiência muito rica. O grupo da quarta foi o grupo que deu origem a esse trabalho, né? A gente também, no projeto, na Meta 3, tem a questão dos insumos. E esse trabalho aqui, que são os arquivos de Voalda, é o resultado do trabalho do grupo de quarta-feira, que foi um grupo que começou basicamente com a história que nós tivemos uma pessoa que foi militante, sofreu torturas, mas ela era uma pessoa que acreditava muito e nos ajudou muito nessa proposta de que fosse o Estado responsável pelos processos de reparação psíquica. Então, ela, desde o início, participou do projeto e ela veio, então, para esse grupo. Então, a gente gozava que ela era a mãe do grupo, né, no sentido de que ela promoveu muito o encontro das pessoas e trouxe para o grupo. Ela tinha, então, esta representação, era um grupo de filhos, basicamente, mas com esta mãe, com essa representação. Então, o grupo começou trabalhando exatamente a nomeação do grupo. A nomeação do grupo que nós sugerimos que se chamasse grupo de partilha e que, de cara, foi rejeitado, porque nós entendíamos partilha no sentido de partilhamento, troca, e eles entendiam partilha no sentido de divisão. Então, como se fosse uma proposta de manutenção de uma dissociação. Então, houve, durante muito tempo, foi o primeiro grupo que a gente fez, desde o início do projeto. Ele começou em agosto, setembro de 2013. Então, nos ocupamos em nomear. Então, foi muito interessante esse processo de romper essa dissociação e poder trabalhar como uma unidade, como uma aproximação não dissociada do que seria a possibilidade da fala e da escuta, porque ninguém dava o seu testemunho, enquanto não se resolveu que nome tinha e como que ia ser, ninguém falava. Aí, no momento em que, então, foi nomeado, né, o grupo de testemunho, neste sentido de poder se trocar e de poder se falar, então, começaram os seus testemunhos. Cada um foi tratando de ir trazendo a sua experiência, a sua vivência. No meio do caminho, aconteceu a situação de uma doença grave, de quase morte, dessa pessoa que era mãe do grupo, o que reativou todo o processo de perda, todo o processo de desagregação, todo o processo de reatualização do traumático, que depois de um tempo, onde ela saiu do hospital, onde ela melhorou e onde ela retomou, começou o processo de recriação. Então, isso aqui é o produto deste trabalho dentro do grupo. Por quê? Porque é uma história baseada na história de todo mundo. É um pouquinho da história de todo mundo que resolveram fazer os arquivos de Voalda nessa perspectiva da transgeracionalidade. Então, é um neto que fala dos seus pais e dos pais que falam
dos seus avós, que foram militantes. Então, essa história se pensou, e como dentro desse grupo tem historiadores, tem professores, tal, se pensou em fazer esse trabalho justamente nessa perspectiva de memória e verdade, usar os testemunhos e poder trazer para professores de escolas de segundo grau, como a forma de trabalhar em oficinas. Então, oficinas onde essas histórias são em abertas, por isso que elas são assim, em pedacinhos, né? Elas são histórias abertas para que cada pessoa naquela oficina possa continuar a história e pôr dentro da caixinha, porque tinha um significante nesse grupo, que era a caixinha da pessoa que era a mãe do grupo, que era uma caixinha que foram os amigos que deram, quando ela se recuperou de 10 anos de amnésia em função do tempo de tortura, eles colocaram na caixinha todas as coisas que seriam representativas da sua vida e lhe deram de presente. Então, a gente tinha isso como uma certa metáfora do grupo, que era tudo aquilo que eles não conseguiam falar, que eles pudessem escrever e botar na caixinha. E a caixinha, então, tinha essa representação, então resolvemos fazer uma caixinha para guardar essa produção do grupo. Então, esse trabalho de criação, esse trabalho de coprodução, que foi a elaboração desse grupo, e no outro grupo da quinta-feira, onde também pôde ser trabalhado mais diretamente essa transmissão do que era o desconhecido de uma geração para outra geração, né? Uma vez que tinham mais pessoas afetadas diretamente, e começaram a se juntar os filhos e netos, que veio então a ser esse coletivo de filhos e netos, e toda uma mobilização também de que esses grupos saíssem de dentro da instituição ou assim, da representação física do projeto e pudessem também ser levados para fora, para a sociedade civil. Esse grupo era feito num sindicato, não dentro do espaço da instituição, e também culminou com a audiência pública, que ali fora, na exposição que está colocada, tem uma parte do que foi também a exposição que a gente fez nesse evento, nessa audiência dos filhos e netos, onde aparecem cartas, onde aparecem bilhetes, onde aparecem fotos, enfim, aquilo que as pessoas foram trazendo para dentro do grupo como uma forma de restituição e de recomposição simbólica da sua história. Então, essa é a história dos grupos, do atendimento individual, e que foi possível através desses dispositivos das conversas públicas e das capacitações que foram feitas. Bom, aí nós já estamos em 2014, mais ou menos. Tá? Em 2014, a gente começou, a pedido da Comissão de Anistia, um projeto de expansão em Santa Catarina, em Florianópolis, e que também começamos a trabalhar conversas públicas e capacitações, no sentido de poder fazer aparecer, fazer essa ampliação dos propósitos do Clínicas do Testemunho na cidade de Florianópolis, mais especificamente. Deixa eu andar um pouquinho. Uma das questões que a gente pensa que é muito importante e que foi desenvolvida no nosso projeto foi essa questão de trabalhar a diferença entre depoimento e testemunho. Isso porque a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas pessoas quando elas foram fazer o seu testemunho na Comissão da Verdade, e uma das questões que a gente viu e que a gente trouxe para vocês, que fizeram as pessoas procurarem, é exatamente o que acarretou para elas terem que falar de experiências e terem que falar e ficar com aquilo ali meio... mexe, sacode e depois fica sem uma escuta adequada e sem uma possibilidade de poder voltar a falar disso. Então, essa foi uma experiência que tem a ver com a forma também de compreensão do que é uma escuta. Ontem aqui, alguma pessoa, em algum momento, falou disso, que uma escuta não é simplesmente a gente narrar fatos. A escuta também é a possibilidade de que
essa narrativa tenha alguém que a escute, que torne-se testemunho desse testemunho. Então, essa ideia foi uma ideia que a gente trabalhou muitíssimo em relação à diferença com o que é fazer o seu depoimento na Comissão da Verdade. Então, essa ideia de testemunho, não como contar os fatos, fazer um depoimento. E isso a gente viu que a pessoa, por exemplo, estava falando da sua história, se atrapalhava, se esquecia, se emocionava, e aí dizia, mas que dia foi? Com quem foi? Quando foi? Então, começava a fazer uma inquirição, como se ela tivesse realmente numa situação de ter que explicitar coisas para que tivesse que constar de um relatório, e não que ela pudesse levar e trazer a público e para aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sofrimento. E poder ser reconhecida exatamente nas lacunas, nos buracos e nas confusões que fazem parte daquilo que é a revivência desse traumático. Então, a gente trabalhou muito essa diferença entre o que é um depoimento e o que é o testemunho, tentando sempre aproximar essa questão da memória da verdade e da justiça com a experiência subjetiva e possível de cada pessoa. As capacitações. Os objetivos das capacitações, primeiro, foi instrumentalizar o trabalho com sujeitos afetados pela violência de Estado e proporcionar a troca de experiência entre trabalhadores de serviços públicos e mapear estratégias de intervenção de acordo com as possibilidades e redes para se articular. E terceiro, ou quarto, para refletir sobre a implicação ética dos participantes enquanto protagonistas na quebra do silenciamento que legitima o testemunho da violência. O trabalho foi feito, então, em 5 módulos, que teve 164 horas de trabalho com profissionais de várias categorias e servidores de locais que trabalham com violência de Estado e com violência em geral, né? E os resultados, assim, não é bem resultados, questões que a gente levantou para também poderem ser conversadas entre o grupo depois. A complexidade dos casos atendidos, né, por eles nas suas redes, a falta de suporte da rede para a realização do trabalho, a falta de suporte do próprio serviço para discutir casos e compartilhar as afetações da escuta, questionamento das diferenças e semelhanças entre a violência da ditadura e a violência de Estado democrático, e a possibilidade de treinar o ouvido à escuta para a especificidade de um atendimento mais humanizado. Esse foi o objetivo. A metodologia é através de estudo de caso, né, do caso, da experiência de cada um, através de dispositivos como a gente usou o baú, né, que era ter que cada um falar ou ler o testemunho de outras pessoas, né, para se mobilizar, para se botar no lugar do outro, para poder trabalhar isso dentro dessa ideia de afinar a escuta. Esse trabalho foi desenvolvido em Porto Alegre e em Florianópolis, né, e teve, então, algumas questões que também foram: quem é vítima da violência de Estado, como se articular a passagem entre a violência do Estado ditatorial e a violência do Estado democrático, a relação do servidor com o usuário, e esse foi um tema que também permeou o nosso trabalho, que é como é que as pessoas que trabalham nisso são afetadas pela fala do outro, né? E como que a gente também presenciou de que aquilo que é a experiência de quem foi afetado pela violência de Estado no seu próprio corpo acaba repercutindo na experiência de quem ouve isso também no próprio corpo e também no adoecimento. Então, essa foi uma questão que trabalhamos muito e que tivemos a comprovação, afinal, daquilo que... Afinal, não, né? A gente, na clínica, vê, mas a comprovação
do que na teoria tanto se fala, de que aquilo que não é possível se metabolizar psiquicamente aparece como sintoma no próprio corpo. E isso não é só no próprio corpo de quem viveu a experiência, mas também é no corpo de quem fica neste lugar da escuta. Tu pode ir passando, por favor? Esses foram os temas trabalhados dentro das capacitações: contexto sociopolítico, memória e testemunho, trauma e repetição, estratégias de cuidado e escuta. Pode passar? Justiça de transição e o desafio da clínica, as dificuldades da técnica e a problematização das ferramentas e criação de planos de intervenção. Esses foram os temas de 2015 das capacitações que realizamos. E em Florianópolis a oficina, mas isso também aconteceu aqui, sobre o silenciamento da experiência ditatorial, que foi uma experiência que a Marilena Deschamps, que está aqui presente, trouxe, de que, primeiro, que eles só falavam se ela fosse da cidade, né? Ela não fosse estrangeira, né? Como nós que tínhamos ido um ano antes para fazer, mas nós éramos estrangeiros. Aí depois ela, como sendo da terra, que foi ouvida e nós não, e num outro momento de que, como se essa experiência não tivesse acontecido lá. Dentro dessa ideia de quem é o estrangeiro e aonde aconteceu, a nossa experiência no projeto no Rio Grande do Sul foi de que muitas pessoas atingidas diretamente são pessoas que vivem no interior, e no interior que é muito longe. E nós tivemos duas dificuldades, que foi, primeiro, a idade, as condições físicas das pessoas de se deslocarem a Porto Alegre, as condições financeiras para que elas viessem para Porto Alegre. Então, nós é que teríamos que ir aos lugares longe, distante. A gente acabou podendo fazer isso, fazendo esse conhecimento da demanda, de que lugares, quem eram, e acabou optando por fazer conversas públicas e uma aproximação com Pelotas, que foi a cidade onde mais pessoas tinham atingidas e era a mais perto de Porto Alegre. Essa é uma proposta de que a gente descentralize também da capital e possa recorrer o Estado de uma maneira a atingir algum público, e que é um público bem grande dentro da população que temos no Rio Grande do Sul. Bom, aqui são só algumas das conversas públicas que a gente realizou. Pode ir passando, tá? Esse aqui foi o encontro sobre multiprofissional, sobre memória. Pode passar. Aqui a gente discutiu com várias entidades. Aqui é de Pelotas, arte como testemunho. Aqui do Arquivo Público, a mostra de cinema sobre verdade. Pode passar. Aqui vai indo, pode indo, pode indo. Aqui foi no final do ano passado, que foi um pouco dessa prévia da gente poder ver quais eram políticas de prevenção e de reparação psíquica que aconteceram no CONISUL, que foi o encontro do ano passado. Pode indo. Pode indo. Tá. Para chegar aí, então, 22 conversas públicas e um público atingido de 1.280 pessoas. Pode passar? Já está no fim. Sim, pode passar. Deu? Só para terminar, última colocação, que é a criação de novas demandas. A partir desse trabalho realizado e a partir também da aproximação entre os clínicas, que nos pareceu fundamental, que é a troca de experiência, a gente foi construindo dispositivos, a gente foi construindo uma aproximação entre os projetos, que foi muito rica, mas eu diria que a gente podia muito mais, né, ter nos aproximado e ter discutido. Mas, a partir das oficinas, a partir dos nossos encontros, também se criaram novas demandas. Três demandas fundamentais para nós. Primeiro, o atendimento de grupos dos militares, que veio a partir do Rio de Janeiro, que não tinha mais como poder atender. Atendemos um grupo em Anápolis, né, em Goiânia, em Goiás, e atendemos um grupo no Rio de Janeiro. Então, nós íamos lá.
essa foi uma demanda. A outra demanda partiu da própria Comissão de Anistia, no sentido de podermos acompanhar uma caravana de anistia e conversar com as pessoas que participaram da caravana, no sentido exatamente de poder trabalhar o efeito do que é passar 8, 9, 10 horas nessa movimentação psíquica que envolve uma caravana de anistia, com os seus técnicos, com as pessoas envolvidas, e depois um diagnóstico institucional da própria Comissão de Anistia. Então, essas foram demandas específicas que nos surgiram em 2015, né, do nosso projeto terminou os atendimentos em julho, mas que trazem também essa questão de o efeito que causa em quem ouve aquilo que é o traumático do outro. Eu penso que, pelo menos uma ideia do que foi o trabalho que a gente pôde construir no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ressaltar que esse trabalho foi um trabalho conjunto, coletivo, 18 pessoas participaram, e, além disso, a gente trabalhou muito com as discussões entre nós do efeito do trabalho e da condução do trabalho, supervisões clínicas e discussões entre os grupos que fizeram a participação específica e direta nesse trabalho. Então, agradecer a todos e dizer da importância do projeto, da continuação do projeto e, principalmente, da troca entre colegas, que é fundamental para que o trabalho se desenvolva e para que a gente se mantenha engajado e sempre buscando soluções que sejam possíveis de atingir o maior número possível de pessoas. Obrigada.